Olá pessoal, agora estarei resolvendo esta questão que caiu na PUC de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: na figura AB é igual a 5 decímetros, AD é igual a 5 raiz de 7 decímetros, o ângulo DBC é de 60 graus e o ângulo DCA é de 90 graus. Determine a medida de CD em decímetros. Esta é a representação original da figura. Eu tirei esse triângulo ABD e coloquei aqui do lado, e assim facilita a visualização. Lembrando alguns conceitos, sempre o oposto a essa letra maiúscula que refere-se ao ângulo está ao nosso lado. E na figura original foi dito que o lado AB mede 5 centímetros, o lado AD mede 5 raiz de 7 centímetros, o ângulo DBC, ele saiu de D, passou por D e veio para C, mede 60 graus. E o ângulo DCA mede 90 graus. Então desse triângulo aqui, eu posso até colocar que aqui mede 30 graus também. Agora em relação a esse outro triângulo, se aqui mede 60 graus e sabemos que forma um ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, este ângulo aqui só pode ser de 120 graus. Este valor aqui também foi fornecido, mede 5 decímetros. Então, o lado D minúsculo, eu posso falar que é igual assim. E se eu tenho dois lados e um ângulo, eu posso utilizar a lei do cosseno, como eu já coloquei aqui. Substituindo esses valores na fórmula, aqui ficamos com 5 raiz de 7 elevado ao quadrado, que é igual. O A é o que eu quero descobrir, estarei chamando ele de x. Então, x ao quadrado, mais o D mede 5, já fazendo direto, 5 ao quadrado dá 25. Menos 2 vezes o valor de A que eu quero descobrir, então 2 vezes o x, vezes o D que vale 5, vezes o cosseno de 120 graus. Só relembrando aqui, eu tenho o ciclo trigonométrico. Cosseno de 60 graus vai estar mais ou menos aqui. O de 120 graus vai estar mais ou menos aqui. Apesar da figura estar um pouco torta. Ou seja, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno, que é esse eixo aqui, ele é negativo. 60, 120 graus, como eu falei, ok? E o cosseno aqui, ele é negativo. Se o cosseno é negativo, eu posso colocar o sinal de menos. E o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Isso devemos lembrar, que é meio. Resolvendo essa potência aqui embaixo, 5 elevado ao quadrado dá 25. Raiz de 7 elevado ao quadrado, eu cancelo o expoente pelo índice, fico 7. 25 vezes 7 ou 7 vezes 25 dá 175. Que é igual a x ao quadrado mais 25. Efetuando essas operações, menos com menos dá mais, 2 vezes x dá 2x, vezes 5 dá 10x, vezes 1 dá 10x. 10x dividido por 2 dá 5x. Ou eu posso simplificar 2 pelo 2, aqui fica valendo 1. 1 vezes 5 dá 5, vezes 1 dá 5. E o x acompanha, então 5x. Ajeitando a nossa equação, se 175 é igual a tudo isso, eu posso falar que tudo isso é igual a 175, concordam? Eu estou, por enquanto, deixando aqui desse lado. Porém, eu quero igualar a equação a zero e assim usar a fórmula de Bhaskara ou outro método. Não era positivo 175? Eu trago para cá, fica negativo. Então, menos 175 e tudo isto é igual a zero. Juntando os termos semelhantes, x ao quadrado mais 5x, 25 menos 175, sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior, então menos 175 menos 25 dá 150. E tudo isso é igual a zero. Poderia utilizar a fórmula resolutiva aqui, a fórmula de Bhaskara, mas isso dá um certo trabalho. Então, para ganhar tempo, eu estarei utilizando aquele processo prático, o oposto da soma produto. Então, queremos dois números que, quando multiplicados entre si, dêem menos 150, que é o valor de C. E esses mesmos dois números, quando somarmos, dê o oposto da letra B. O oposto de mais 5 é menos 5.
Eu sei que 15 vezes 10 ou 10 vezes 15 dá 150, então é o número que eu estarei tentando, 15 vezes o 10. Porém tem um sinal de menos, eu estou colocando aqui. E aqui também, menos 15 e aqui 10. Menos 15 vezes 10 dá menos 150. Menos 15 mais 10 dá menos 5. Então a solução é menos 15 e 10. Porém, por se tratar de unidade de medida do nosso desenho, o valor negativo não nos serve. Então a solução, ou seja, o nosso x, que também representa o A, é igual a 10. Então a medida dessa diagonal, desse triângulo DCB, é 10. 10 decímetros. Então por enquanto eu estou deixando aqui que o x é igual a 10. Esse lado CD, que é o que eu quero encontrar, eu estarei chamando de y. E assim eu posso falar que o seno de 60 graus, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, é igual, colocando aqui seno de 60 graus, que é igual, o oposto é y. A hipotenusa encontramos, ela mede 10. E o seno de 60 graus, eu me lembro que é raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 10. Então, multiplicando cruzado, 2 vezes y dá 2y, que é igual a 10, que multiplica a raiz de 3. Então, o y é igual a 10 raiz de 3 dividido por esse 2 que estava multiplicando. 10 raiz de 3 dividido por 2 dá que o nosso y é igual a 5 raiz de 3 decímetros.